Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, quero falar especialmente com você que vai fazer aí o concurso, né, o processo seletivo, né, ao Hospital Municipal de Cuiabá, conhecido como HMC. Beleza, galera? Então, minha conversa é contigo. Você já tem aí acesso a várias videoaulas referente aos assuntos que serão cobrados nesse processo seletivo, e hoje a gente quer dar destaque a alguns pontos que são imprescindíveis que você redobre a sua atenção no sentido de se dar bem nesse processo seletivo. Então, a gente selecionou alguns exercícios que já foram cobrados pela banca Selecom, né? E aí nós vamos retrabalhar alguns conceitozinhos bem rapidamente e resolver os exercícios juntos, beleza? Nossa aula vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte nós vamos ver a parte do raciocínio lógico, né? E aí depois, na segunda parte, o raciocínio matemático. Tranquilo? Vem comigo então. Pessoal, olha só, processo seletivo, né? Então, a gente sabe que dentre os assuntos que constam no edital, tem lá o conteúdo do raciocínio lógico analítico, tá escrito neste formato aqui lá, raciocínio lógico analítico. E aqui envolve o quê? Envolve a parte do raciocínio lógico, que é o conjunto de regras, e tem também a parte do raciocínio matemático, que aí são conceitos matemáticos, operações matemáticas que nós teremos que desenvolver para resolver os exercícios, que seria a segunda parte. Na outra aula, nós vamos falar sobre esse raciocínio matemático. Hoje, eu quero recordar com vocês os seguintes pontos, né? Ao resolver esses exercícios, nós vamos dar destaque ao conceito de proposições, tá? Que não pode ir para esse certame, para esse processo seletivo sem esses conceitos de proposição. Você não pode ir para lá sem conhecer como que se determina o valor lógico de uma proposição. Vamos falar aí dos conectivos e como que se nega uma proposição, que também isso é muito comum nos processos da Selecom, no tocante à parte de raciocínio lógico, cobrar a negação de uma proposição, principalmente das proposições compostas, que assim geralmente o aluno tem uma dúvida maior e tem um conjunto de regras que tem que ser obedecidos. E vamos falar sobre quantificadores lógicos. Também é um outro assunto que tem aparecido com muita frequência nos concursos dirigidos pela banca Selecom. Então, nós vamos retomar isso aqui, né? Dando destaque para esses, tem outros também, então tem as videoaulas lá e vocês acompanham por lá. Mas hoje a gente vai dar destaque para esses aqui, beleza? Então vamos lá, gente, ó. Primeiro exercício nosso, tá? Esse exercício aqui, ele diz o seguinte, ó. Banca Selecom 2018 para técnico de apoio educacional. Esse exercício diz assim: os valores lógicos verdade e falsidade de uma proposição designam-se pelas letras V e F, respectivamente. Considere as proposições P e Q abaixo, aí ele nos deu as duas proposições. Os valores lógicos das duas proposições P e Q são respectivamente iguais a. Antes de resolvermos esses exercícios, vamos só relembrar a seguinte questão. Professor, o que eu preciso saber? Bom, primeiro que uma proposição. O que é isso, professor? Nós falamos lá na videoaula. Proposição é uma declaração, é uma afirmação que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, toda vez que eu estou diante de uma frase afirmando algo, eu posso julgar essa frase como verdadeira ou falsa, eu estou diante de uma proposição.
tá? Então, a primeira coisa é você entender isso. Então, a proposição, obrigatoriamente, ela tem que ter primeiro, só colocar aqui, ó, é uma declaração afirmativa, tá? Afirmando ou negando algo, beleza? Que pode ser julgada como verdadeira, V, ou falsa, F. Isso é uma proposição. E toda proposição, ela tem que ter um sujeito, ela tem que ter um verbo e ela tem que ter um predicado. Ok? Nós precisamos encontrar todos esses atributos nesta frase. Se faltar não tem o verbo, não é proposição. Se faltar o sujeito, não é proposição. Então, eu preciso ter o conjunto desses elementos para ser formada a proposição. Tranquilo? Beleza. Bom, compreendido isso, é importante também a gente saber alguns casos que não são proposições. Quando que eu não tenho uma proposição? Lembram lá? Frases interrogativas. O que são frases interrogativas? É difícil nós identificarmos isso? Não. Apareceu o ponto de interrogação, é interrogativa. Frases exclamativas. É difícil identificar frases exclamativas? Também não, gente. Vem lá o ponto de exclamação, né? Tranquilo. Essas duas situações, elas são bem fáceis de serem identificadas. Então, se eu tenho uma frase com ponto de interrogação ou com ponto de exclamação, eu já sei que elas não são proposições. Sentenças abertas. Sentenças abertas. O que é uma sentença aberta? É quando eu não tenho sujeito determinado. Por exemplo, lá, ele é médico. Ele quem? Quem é ele? É João, Maria? Então, eu não sei quem é o sujeito. Como que eu vou julgar se isso é verdadeiro, se isso é falso, se o sujeito é indeterminado? Então, essas sentenças são abertas. Lembrando que a proposição, ela não é composta somente de uma frase escrita. A gente associa muito isso a uma frase, né? A uma escrita. Mas essa escrita, ela pode ser também numérica. Então, tipo, 3 mais 7 igual a 10. Isto é uma proposição? Sim, porque eu posso julgar. 3 mais 7 é 10? Então é verdadeiro. Se não fosse, era falso. Então, tudo aquilo que eu posso julgar é uma proposição, inclusive operações matemáticas, tranquilo? Quando que eu tenho uma sentença aberta numa operação matemática? Quando aparece uma letra, tipo, x mais 3 igual a 10. Como que eu vou julgar se isso é verdadeiro ou falso, se eu não sei o valor de x? É uma sentença aberta. Se x for 7, é verdadeiro. Mas e se x não for 7? Se ele for 8, 9, 10? Então, eu vou ter que conhecer o valor de x para poder julgar. Então, como eu não sei, essa é uma sentença aberta. Tranquilo? Aí tem as frases imperativas, né? Quando exprime ordem, faça isso, vem aqui. Então, são frases imperativas também, não são proposições. Beleza? Recordamos isso? Tranquilo. Bom, o que é valor lógico de uma proposição, professor? Valor lógico de uma proposição é exatamente esse atributo de verdadeiro ou falso. Quando o exercício faz referência a julgar o valor lógico da proposição, ele está pedindo para você dizer se aquela questão, se aquela proposição, ela é verdadeira ou é falsa. Bom, dentre as regras do raciocínio lógico, a dica número 1 é a seguinte: não confunda o senso comum com o raciocínio lógico, ok? Não confunda o senso comum com o raciocínio lógico. O senso comum, às vezes, nos dá alternativas, nos induz a crer que determinada situação é verdadeira ou falsa,
pelo senso, pelo nosso dia a dia, por aquilo que nós vivemos. Porém, quando nós falamos em raciocínio lógico, o senso comum tem que ser deixado de lado. Por quê? Porque o raciocínio lógico é composto por regras, por regulamentos. Então, aquilo que no senso comum parecia ser errado, no raciocínio lógico pode estar correto, pode ser verdadeiro. Então eu preciso verificar em que situação prevalece o senso comum e em que situação vale o raciocínio lógico, que é esse conjunto de regras. Bom, quando eu tenho uma frase, uma proposição simples, professor, o que é uma proposição simples? A proposição simples é quando ela não possui conectivo, lembram disso? Se não aparecer nenhum conectivo. Professor, o que é conectivo? São palavras de ligação de uma frase a outra, de uma proposição a outra. João é médico. Então, eu tenho aqui uma proposição simples, onde é uma frase única. Agora, quando esta frase estiver ligada a uma outra frase por um dos conectivos, que são 5 conectivos, por exemplo, João é médico e Maria é enfermeira. Pronto. Eu liguei uma frase à outra. João é médico, Maria é enfermeira. Observe que são 2 frases independentes, ligadas por um conectivo, que é, nesse caso, o conectivo e. Beleza? Aí esta frase passa a ser uma proposição composta, porque ela contém mais de uma proposição simples. Professor, vai ter só 2? Não, pode ter 3, pode ter 4. Não é muito comum a gente ter muitas proposições numa frase só. Eu posso ter várias, mas é muito comum aparecer 2, quando muito 3. No caso da Banca Selecom, ela não é muito de colocar mais do que 2. Tá? Então, nós vamos trabalhar nessa ideia de duas proposições simples na composição da proposição composta. Ok? Bom, aí aqui tem o conectivo e. Mas eu tenho outro conectivo que poderia ter aparecido aí, que seria o conectivo ou, que é a disjunção inclusiva. Eu poderia ter o conectivo ou, seria assim, ou João é médico ou Maria é enfermeira. Eu poderia ter o conectivo se, então. O que é o conectivo se, então? Como que ficaria essa frase? Se João é médico, então Maria é enfermeira. Eu poderia ter o conectivo, esse aqui é chamado de condicional. Eu poderia ter o se e somente se, que é o 5º conectivo que eu fiz referência. Tá? Então, como que ficaria aqui? João é médico, se e somente se Maria é enfermeira. Ok? Bom, então esses são os conectivos, estão lembrados? Eles vão aparecer sempre que a proposição for uma proposição composta, tranquilo? Então, olha só, observação. Esses conectivos, eles só aparecerão quando se tratar de uma proposição composta. Exemplo, aqui é uma simples, ali é outra simples, e elas estarão ligadas por um desses conectivos, e aí se torna composta. Tranquilo? Beleza. Bom, o que é julgar ou encontrar o valor lógico de uma proposição? É exatamente você dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Quando se tratar de proposição simples, esse julgamento vai prevalecer o senso comum, que é o seu conhecimento. Então lá aparece assim, João é médico. Você conhece, é Dr. João, você sabe que é verdadeiro. Então, é verdadeiro isso. Se você sabe que ele não é médico, você vai dizer que é falso. Vamos pegar outra situação. O sol é amarelo. Julgue essa proposição. O sol é amarelo é uma proposição simples. O sol é amarelo? Sim, o sol é amarelo. Então é verdadeiro. Agora, se ele falasse, o sol é roxo.
O Sol é roxo? Não, o Sol não é roxo, então isso é falso. Então, julgar uma proposição é dizer se ela é verdadeira ou falsa. Então, quando se trata de uma proposição simples, aí prevalece o senso comum. Tranquilo? Agora, quando se trata de uma proposição composta, eu preciso verificar qual é o conectivo lógico presente. Se é o conectivo e, se é o ou, o se então, o ou, o se, somente se. Para cada um desses conectivos, existe uma regra de verdadeiro e falso. Por isso, eu tenho que entender a tabela verdade. Aí assistindo a videoaula nossa sobre a tabela verdade, você vai entender como se encontra o valor lógico de cada uma proposição, dependendo do conectivo lógico presente. Tranquilo? Mas é importante você enxergar isso. Para que eu julgue, eu preciso conhecer qual é o conectivo. Então, se eu digo assim, se o Sol é roxo, então o céu é cor-de-rosa. Professor, Sol roxo, céu cor-de-rosa, Sol não é roxo, céu não é cor-de-rosa. Beleza, tudo bem, mas é verdadeiro ou falso isso que eu disse? Aí, se você vai pelo senso comum, você vai imaginar, professor, isso é falso. Primeiro porque o Sol não é roxo e outro que o céu não é cor-de-rosa. Então, está errado isso, é falso. Errado está o seu pensamento em pensar assim. Por quê? Aquilo que eu falei, senso comum e raciocínio lógico. O senso comum só serve quando for uma proposição simples. Aí sim vem o senso comum. Mas quando se tratar de uma composta, você tem que analisar. Qual é o conectivo lógico presente? É o se, então. Eu disse, se o Sol é roxo, então o céu é cor-de-rosa. Sol roxo, falso. Céu cor-de-rosa, falso. Falso e falso. Usando o conectivo sim, então, é verdadeiro. Então, essa frase composta, ela passa a ter valor lógico verdadeiro, porque o conectivo lógico presente é o sim, então. Já essa mesma frase, usando o conectivo e, tipo, se o Sol é roxo e céu é cor-de-rosa e o céu é cor-de-rosa, o Sol é roxo e o céu é cor-de-rosa. Nesse caso, já seria falso, porque o conectivo e só é verdadeiro quando as duas frases forem verdadeiras. Então, nesse caso, já seria falso. Então, observem que depende do conectivo lógico. Tranquilo? Beleza. Eu insisto muito isso com você, gente, porque é o que a banca vai cobrar. É o que a banca vai cobrar. Então, essa revisãozinha que eu fiz com vocês é imprescindível você saber no dia da prova que vocês vão realizar. Beleza? Então, vamos voltar lá agora. Aqui, eu estou diante de duas proposições simples. Só que elas estão representadas matematicamente. Então, eu tenho raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Olha aqui, raiz de 2 mais raiz de 2 mais a raiz de 2. Uma soma de radicais. O que diz a regra matemática com relação à soma de radicais? Eu posso somar um radical com outro radical? Posso, desde que o índice desse radical. O que é índice, professor? É o número que vai bem aqui, Aqui é o índice. Nesse caso, como não apareceu nada, o índice é 2. Beleza. Tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. O que é radicando, professor? Radicando é o número que vai aqui dentro. É o camarada que vai aqui dentro. Então, nesse caso aqui, 2, 2 e 2. O radicando dessas raízes é o mesmo. 2 são iguais. Então, se eu tenho índice igual e radicando igual, eu posso operacionalizar esses radicais. Ou seja, eu posso somar, eu posso subtrair. Veja bem, todo radical ele é precedido de um numeral. Tem um número antes dele. Professor, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Quando não aparece nenhum valor antes, é porque existe o número 1. Porque 1, como ele é o elemento neutro da multiplicação, 1 vezes qualquer coisa
é qualquer coisa. Então, não necessariamente eu preciso mostrá-lo. Ó, o número 1 está aqui. Se você escrevesse isso aqui dessa forma, ó, 1 vezes raiz de 2 mais 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2 é a mesma coisa. Você não precisa mostrar o número 1, mas ele existe. Tá? Você só não pode esquecer que ele está ali, muito embora não mostrado. Beleza. Se eu tenho uma raiz de 2, mais uma raiz de 2, mais uma raiz de 2, quantas raízes de 2 eu tenho, gente? 3 raiz de 2. Beleza? Então, a soma de raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 é 3 raiz de 2. Aí, logo, você já deve estar pensando, professor, então essa proposição é falsa, porque lá está mostrando raiz de 18. Calma. Raiz de 18. Quem é o 18, gente? Quem é o 18? O 18, ele é um número primo? Não, ele não é um número primo. O que é número primo, professor? São números que dentro do conjunto dos números naturais só apresentam 2 divisores. 1 e ele mesmo. E o 18 não é. Ele é um número composto. Então, ele pode ser decomposto em fatores primos. E é necessário que eu faça esta decomposição para poder comparar. Aqui eu tenho 3 raiz de 2 e não dá para decompor a raiz de 2 porque 2 é um número primo. Eu só consigo decompor uma raiz se eu tiver um número composto dentro dela. Se eu tiver um número primo, não é possível. E aqui, como é um número composto, eu posso fazer isso. Nem sempre eu vou conseguir tirar esse número, muito embora ele seja composto, de dentro da raiz. Mas eu preciso fazer esse ato para verificar se, ao fazer isso, eu confirmo ou não a igualdade entre eles. Tranquilo? Então, nós temos que pegar o 18 e fazer a decomposição dele. Lembra como que faz a decomposição? Assim, ó. Você coloca o número, passa uma barrinha ao lado dele e agora você vai dividir por todos os números que são divisores dele. Começando sempre, se for par, pelo número 2. Então, vamos lá. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 não dá mais para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dá para dividir por 3 de novo. E aí vai dar 1. Aí eu paro. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Por que vezes 3 elevado ao quadrado? Porque eu tenho o 3 duas vezes. O 2 apareceu uma vez e o 3 apareceu 2 vezes. Então, no lugar do 18, o que eu posso colocar aqui? Ó? 2 vezes 3 elevado a 2. Como eu tenho um 3 elevado a 2 e é uma raiz quadrada, então esse 3, na verdade, vai sair fora dessa raiz. Porque ele está elevado ao quadrado e é uma raiz quadrada. Concluindo, raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que 3 vezes raiz de 2. Porque o 2 não vai sair de dentro da raiz. Ele não está elevado ao quadrado. Então, ele continua dentro da raiz. Quem sai é somente o 3. Então, na verdade, raiz de 18 é a mesma coisa que 3 raiz de 2. Só que aqui ele já está na forma decomposta. Tranquilo? Então, na verdade, essa proposição 1 ela é verdadeira. Tranquilo? Beleza. Agora vamos analisar a proposição 2. A segunda proposição, que é aqui. Ele falou aqui o seguinte: 7 sobre 6 mais 4 sobre 3 é igual a 11 sobre 9. Para nós verificarmos se isso é verdadeiro, eu vou desenvolver esse cálculo. 7 sobre 6 mais 4 sobre 3. Vou fazer essa conta. E aí depois eu verifico. Se o resultado der 11 sobre 9, é verdadeiro. Se não der, é falso. Tranquilo? Professor, como que eu faço uma soma de uma fração? Bom, gente, nós temos a forma tradicional de fazer, que é essa conhecida de vocês. Ah, o denominador é diferente, eu tenho que tirar o MMC, professor. Isso aí tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aquela paradinha toda lá de regrinhas de resolução. Eu vou passar uma outra para vocês aqui, que
No caso de soma ou subtração de duas frações, igual eu tenho aqui, ó, 7 sobre 6, 4 sobre 3, duas frações. Ela é mais prática, tá? Como que eu faço? Vocês vão proceder da seguinte forma. Passo número 1. Multiplica o de baixo pelo de cima. Multiplica os dois que estão embaixo. O 6 e o 3. Me ajudem aí. Quanto é 6 vezes 3? Isso mesmo, 18. Então, tá aqui, ó, 18. Beleza? Agora, eu vou multiplicar cruzado. Como assim, professor? O que está embaixo do 7, multiplica quem está em cima do 3. Quem está em cima embaixo do 4, multiplica quem está em cima do 6. Isso que é multiplicar cruzado. Então, ao fazer isso, eu vou ter 7 vezes 3, 21. 6 vezes 4, 24. Agora é só somar. Quantos são 21 mais 24? 45. 21 mais 24, 45. Então, a resposta deu 45 sobre 18. Obviamente, você já deve estar pensando, bom, é diferente, professor. Bom, calma aí. Realmente ela é diferente, mas essa fração não está na forma redutível. Eu tenho que reduzi-la até ela chegar num ponto que não dê mais para reduzir. Ou seja, ela vai se tornar irredutível, tá? Ela ainda não está assim. Ela é redutível por enquanto. Ou seja, dá para encontrar frações equivalentes a ela. Como que eu faço isso? Encontrando um número que divide o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. Bom, se você já tiver uma experiência com relação à fração, você já de cara já iria diagnosticar que não é igual. Mas se você não tem, o ideal é você fazer a simplificação. Então vamos lá, vou dividir aqui em cima por 3 e vou dividir aqui embaixo por 3. Por que por 3, professor? Porque 3 é um número que divide o 45 e o 18 ao mesmo tempo. Não poderia ser por 2, professor? Não poderia. Porque o 2 divide o 18, mas o 2 não divide o 45. 45 é um número ímpar. Então, não dá por 2. Se não dá por 2, eu tento por 3. Se não der por 3, eu tento por 5. Se não der por 5, por 7. Se não der por 7, 11. Por que você, professor, só citou esses números e não citou o 4, o 6, o 8? Porque a divisão para reduzir uma fração, ela é feita através de números primos. Não que eu não possa usar um número composto, eu até posso, em alguns casos é até conveniente usá-los, para facilitar, para eu acelerar o processo. Mas o ideal é que você faça a divisão por números primos. Tranquilo? Então, 45 dividido por 3 vai dar 15. 3 vezes 15, 45. E 18 dividido por 3 dá 6. Ah, professor, ainda dá para simplificar? Ainda dá. Por 3 novamente. Então, vou dividir por 3, vou dividir por 3. O que vai acontecer? 15 dividido por 3, 5. 6 dividido por 3, 2. 5 sobre 2. Agora, não é mais possível reduzir, porque toda vez que eu tiver números primos, não tem como reduzir. Ou pelo menos um ser primo, ou eu tenho dois números primos, ou eu tenho números primos entre si. Aí não é possível mais reduzir. Então, 5 sobre 2 são números primos. Aqui deu 11 sobre 9, deu 5 sobre 2. Então, essa questão aqui ela é falsa. Portanto, os valores lógicos das duas proposições P e Q vai ser verdadeiro para a primeira, falso para a segunda. Resposta letra B. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, vamos lá. Mais um aqui, ó. Selecom 2018, Prefeitura de Cuiabá, nível superior administrativo. Olha a questão que caiu. Sejam os conjuntos B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, 2, 3, 4, 7, e as seguintes proposições, P, Q e R. Proposição P, A está contido em B. Proposição Q, A união B igual a B intersecção com A. Proposição R, B menos A, 1, 5, 6 e 7. Beleza. Se V representa o valor lógico verdade e F falsidade,
as proposições P, Q e R têm, respectivamente, os seguintes valores lógicos. Então, ele quer que a gente julgue cada uma delas. Beleza? Pessoal, por uma questão de tempo, nem sempre é necessário você julgar todas. Às vezes, julgando duas, já é suficiente para você tirar uma conclusão. Beleza? Então, vamos lá. Primeira proposição que eu vou julgar. A está contido em B. A está contido em B. Professor, o que é isso? Esse símbolo aqui, ó, esse C aqui, ó, esse cara aqui, ele quer dizer está contido. Esse símbolo é utilizado para indicar que todos os elementos de um conjunto estão presentes também no outro conjunto. Numa linguagem mais simples, é dizer, se vermelho está contido no preto, eu quero dizer que todos os elementos do vermelho estão dentro do conjunto preto. Todos, gente, sem exceção. Se ficar um de fora, eu não posso mais fazer esta afirmativa. Então, todos os elementos de A têm que estar dentro de B. Vamos verificar isso? Quem é A? 2, 3, 4 e 7. O 2 está aqui? Tá. O 3 está aqui? Tá. O 4 está aqui? Tá. E o 7? Não está. Então, nem todos os elementos de A estão em B. Então, eu não posso dizer que A está contido em B. Isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, eu já elimino a letra B, ó. Porque ele disse que a primeira é verdadeira. Então, já eliminei a letra B. Agora eu vou para as outras alternativas. Vamos lá. Observem o seguinte. Olha a análise que nós vamos fazer aqui. Eu tenho a seguinte situação, ó. Na letra A, a segunda questão é falsa. Na C é verdadeira e na D é falsa. E na última questão, eu tenho 2 verdadeiros no final e 1 falso. Ok? Bom, você pode continuar analisando qualquer uma delas, ou se você quiser, você pode analisar a última. E aí, caso essa última seja verdadeira, você vai ficar entre essas duas. Mas se acaso ela for falsa, você já matou, vai ser a letra D, tá? Vai ser a letra D. Mas vamos lá. O que é B? É A união com B. Unir dois conjuntos, gente, é colocar todos eles dentro de um só. Então, se eu faço a união do preto com o vermelho, eu vou pegar todos os elementos do preto, todos os elementos do vermelho e colocar dentro de um conjunto só. Eles vão ficar todos juntos. Então, a união de A com B, A união com B, é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha só. Todos os elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os elementos de B, 2, 3, 4 e o 7, estão dentro do mesmo conjunto. Isso que é a união. Aí, o que o exercício está dizendo? Que a união é igual à intersecção. O uzinho de cabeça para baixo quer dizer intersecção. E o que é intersecção entre dois conjuntos? É o conjunto formado pelos elementos comuns iguais, os elementos que aparecem no preto e os elementos que aparecem no vermelho ao mesmo tempo. Então, a intersecção é o conjunto formado pelos elementos iguais. Então, quem aparece em A e em B ao mesmo tempo? A intersecção com B. O 1 aparece no A? Não. Então, ele não entra aqui, só entra o que for comum. O 2 aparece? Aparece. Então, 2. O 3 aparece? Aparece. 3. O 4 aparece? Sim. O 5 aparece? Não. O 6 aparece? Não. O 7 também não é comum. Então, pronto, acabou aqui. 2, 3 e 4. A intersecção de A com B é 2, 3 e 4. Agora eu pergunto para os senhores, esse conjunto aqui é igual a esse? Não é igual. Lá é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui só é 2, 3, 4. Então, essa segunda também ela é falsa. Beleza, se ela é falsa, eu já eliminei a letra C. Agora eu fico entre a letra A ou a letra D. Se for verdadeiro, é a letra A. Se for falso, é a letra D.
tá? Então eu já tenho que aqui é falso e aqui é falso. Vamos lá. B menos A. O que é B menos A, gente? Quando eu pego um conjunto menos o outro, preto menos o vermelho é uma coisa. Vermelho menos preto é outra coisa. Então nós não podemos confundir. Não é a mesma coisa. Preto menos vermelho me dá um resultado. Vermelho menos preto me dá outro resultado, a não ser que eles sejam iguais. Caso contrário, são resultados diferentes. Entendem isso? Então, quando eu pego o preto menos o vermelho, eu estou formando um conjunto com os elementos do preto. Quando eu digo vermelho menos preto, eu estou formando um conjunto com os elementos do vermelho. Tranquilo? Bom, preto menos vermelho vai ser o conjunto formado pelos elementos do preto que não aparecem no vermelho. Vermelho menos preto vai ser o conjunto formado pelos elementos do vermelho que não aparecem no preto. Entendem isso? Então, se eu digo B menos A vai ser o conjunto de B, dos elementos de B, ou seja, esses elementos, tirando fora aqueles que aparecem em A. Então, por exemplo, o 1 aparece no A? Não, então ele entra aqui. O 2 aparece no A? Aparece, professor, então ele não entra. O 3 aparece, não entra. O 4 aparece, não entra. O 5 não aparece, então está aqui. O 6 não aparece. Professor, o 7 também não aparece. Espera aí. É B menos A, não é A menos B. Então, o 7 não pode entrar aqui, porque o 7 não é elemento de B. Se é B menos A, eu só posso pegar elemento de B. E o 7 é elemento de A. Tranquilo? Então, o 7 não pode entrar aqui. Fecha, 1, 5, 6. E aqui, na alternativa, a banca colocou o 7. Então, isso aqui é falso. Beleza? Então, as três são falsas. Resposta letra D. F, F e F. Tranquilo? Belezinha, gente? De boa. Então, já recordamos proposições, valores lógicos de uma proposição e como julgar quando que ela é verdadeira e quando que ela é falsa. Negação de uma proposição, gente. O que é negar uma proposição? Negar uma proposição, galera, é dizer se ela é mudar o seu valor lógico. Negar uma proposição é nem sempre dizer não. Às vezes é tirar o não. Como assim, professor? Se eu tenho João é médico, qual é a negação? João não é médico. Se eu tenho uma frase de negativa já, Maria não é enfermeira. Faz a negação. Maria é enfermeira. É só tirar o não. Então, às vezes implica em colocar, às vezes implica em tirar. Então, vai depender muito de como está composta a frase. Beleza? Quando se trata de uma proposição simples, gente, isso é muito tranquilo. Porque você pode simplesmente colocar ou tirar o não. E só. Numa proposição simples. Mas quando se trata de uma proposição composta, já entra um conjunto de regras. E aí você tem que estar atento. Então vamos recordar isso aqui na nossa aulinha, nós falamos lá. Proposição composta. Se eu tiver uma proposição composta ligada pelo conectivo e, João é médico e Maria é enfermeira. P, E, Q, E. Tranquilo? Tá aqui, ó. Proposição e. Vou negar, vou fazer a negação dela. A regra é a seguinte: você nega a primeira, nega a segunda e troca o E pelo OU. Olha só. Então, a negação disso aqui vai ser negação de P ou negação de Q. Observe que eu troquei o conectivo E pelo conectivo OU. Tem que fazer isso? Tem que fazer isso, tá? A regra diz que troca-se o conectivo de E para OU. E aí nega a primeira e nega a segunda. Tranquilo? Professor, e se a proposição composta fosse o OU? Olha aqui. P ou Q. Agora eu vou negar isso daqui. A regra é bem semelhante à anterior. Nega a primeira, nega a segunda e troca o OU pelo E. Olha só. Era OU, volta a ser E.
Tranquilo? Então, na negação do e, eu mudo para o ou. Na negação do ou, eu mudo para o e. Tranquilo? Beleza? E nega-se as duas. Bom, lembrando que negar é mudar o valor lógico. Negar não implica necessariamente em colocar o não. Negar é mudar o valor lógico. Se aquela afirmação era verdadeira, ela passa a ser falsa. Se ela é falsa, ela passa a ser verdadeira. Isso que é negar. Tranquilo? Bom, eu posso negar todos os conectivos? Sim. Aqui nós vamos recordar só 3. O e, o ou e o se então, que são os mais cobrados, viu, gente? Então eu tenho aqui, ó, se P, então que. Eu vou negar isso daqui. A negação do se P, então que, gente, ele ocorre através da seguinte regra. A primeira parte, que é o P, você não mexe. Continua do jeito que está. Se João é médico, então Maria é enfermeira. Então João é médico, continua do mesmo jeito. Troca o se então pelo e, tá aqui, e nega só a segunda parte. Então, qual era a segunda parte? Maria é enfermeira, então vai ser Maria não é enfermeira. Então ficou bem assim, João é médico e Maria não é enfermeira. Aí eu nego só a segunda parte, tranquilo? E isso aqui, tá? Que antes era se João é médico, então Maria é enfermeira. Ao fazer a negação, eu mantenho a primeira, troco o conectivo para e nego a segunda. Beleza? Lembraram isso? Tranquilo, né? Então vamos agora para os exercícios lá, ó. Os exercícios da banca. Selecom 2018, Prefeitura de Cuiabá, administrador. Considere a seguinte afirmação. Marta é paulista ou Carlos é mineiro? A negação lógica dessa sentença é... Aí eu tenho aqui as alternativas. Veja bem, gente. Ele pede para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. Beleza. O que eu sei do ou? Para negar o ou... Nega a primeira, nega a segunda e muda para E. Só isso. Então, onde que está Marta é paulista, vai passar a ser Marta não é paulista. Aonde está Carlos é mineiro, vai passar para Carlos não é mineiro. E o que vai acontecer com o conectivo ou? Vai passar a ser conectivo E. Só isso. Então, olha só, como obrigatoriamente o conectivo tem que ser trocado do ou para o e, então, aonde está o ou, eu já risco, ó. Aqui, ó, ou, está fora. Ou, está fora. Me resta a alternativa A ou C. Agora, como eu sei que eu tenho que negar as duas, na primeira ele fala, Marta é mineira. Não, Marta negando, Marta não é paulista, não é mineira, não tem nada a ver, então tá fora. Olha aqui a letra C, Marta não é paulista e Carlos não é mineiro, resposta correta. Olha como é simples de resolver quando a gente entende a regrinha. Tranquilo? Belezinha? Então tá aí, resolvido, galera. Outro, ó. Ano passado também, Banca Selecom, Cecitec e Técnico de Apoio Educacional. Considere a seguinte proposição. Olha a semelhança, viu, gente? Foram concursos para cargos diferentes, mas questões bem semelhantes. Uma, ele usou o ou, na outra, ele usou o e. E observe que ele manteve os mesmos nomes. Se você pegar aqui, ó, Marta e Carlos, ó, as mesmas pessoas. Ele só trocou que aqui dava uma destinação da origem deles e aqui está dizendo que um é brasileiro e outro é professor. Então, não mudou muita coisa. Vamos lá, Marta é brasileira e Carlos é professor. A negação da proposição, mais uma vez, negação. Bom, negação do e, o que acontece? Muda para ou. Se muda para ou, aonde tem o e, eu vou tirar fora. Ó. Na letra B aqui, ó, e, está fora. Na letra D, e, está fora. Então, eu já sei que B e D não é. Agora eu vou verificar A ou C. O que ele diz? Nega a primeira e nega a segunda. Marta é brasileira? Marta não é brasileira. Carlos é professor? Carlos não é professor. Olha a letra A. Marta não é brasileira. Carlos não é professor.
e o ou, que tem que mudar de e para o ou. Então, resposta letra A. Não é a letra C, porque ele não negou a segunda parte. Ele falou que Carlos é professor, e é para negar. Tranquilo? Então, resposta letra A. Beleza, gente? Tranquilo? Negação de proposição? Não vá para o concurso sem saber isso. Silogismo categórico, gente. Isso aqui é outra coisa que está presente lá no concurso. E só que lá não aparece com esse nome. Silogismo categórico. Lá aparece como quantificador. Gente, quando se fala em quantificador, é silogismo categórico, tá? O silogismo categórico é um nome técnico que se dá a proposições formadas com o uso dos seguintes termos: todo, algum e nenhum. E eles são conhecidos como quantificadores. Tranquilo? Então, aquela palavra que está lá, quantificador, você tem uma videoaula dela sim. Só que lá não vai aparecer quantificador, vai aparecer silogismo categórico. Beleza? Bom, o que são esses camaradas, gente? Ó, o uso desses quantificadores é muito bom a gente representar através de diagramas. A representação por diagramas facilita muito a vida. Olha só, o todo, por exemplo, o que é todo? Quando eu digo que todo S é P, eu quero dizer que tudo que for S é P também. Como que em diagrama eu posso representar isso? De duas formas. Ou você coloca o S dentro do P, ou o S vai ser uma parte de P, ou o S vai ser igual ao P. Eles estarão juntos. O mesmo conteúdo de um é o conteúdo do outro. São duas formas que nós temos de representar que todo valor, todo um determinado conjunto é o outro também, tá? Então, olhem bem para essas representações. O algum, como que eu posso representar através de diagrama o algum? Algum S é P, por exemplo, tá? Algum S é P. Eu posso ter uma situação assim, onde parte do S é a mesma do P e outra parte está fora, ou eu poderia ter uma situação assim, onde o P está dentro do S. Tudo que é P está dentro do S, mas eu vou ter coisas do S que não são P. Por isso que algum S é P, porque vai existir algum S que não seja P também, tá? Então, são duas formas de representarmos o algum. O nenhum, como que eu represento? Nenhum S é P. Eu tenho aqui um conjunto S e um conjunto P. Existem elementos comuns? Não. Então, S é S, P é P, eles não têm nada em comum. São conjuntos disjuntos. É o nome técnico que nós usamos. Dizemos disjuntos a todos os conjuntos que não possuem elementos comuns. Então, o S não tem nenhum elemento comum com P. Então, eles são disjuntos. Tranquilo? Beleza. Agora que a gente já sabe como representar, vamos para os exercícios. Está aqui, técnico nível médio, né? Considere verdadeiras as seguintes proposições. Considere verdadeira. Uma outra questão, gente. Agora o exercício pegou numa situação onde não tem o que se discutir. Se ele falou que considere verdadeira, é porque aquela afirmativa é verdadeira, tá? Então eu tenho aqui o seguinte. Todo professor gosta de ler. Todo professor, se é professor, gosta de ler. Todo aventureiro não gosta de ler. Portanto, é possível concluir que algum aventureiro é professor, nenhum professor é aventureiro, alguém que gosta de ler é aventureiro, ninguém que gosta de ler é professor. Para respondermos isso, o ideal é a gente fazer diagrama. Vamos lá? Todo professor gosta de ler. Então, eu vou fazer aqui, ó. Esse diagrama aqui é de professor. Professor. Todo mundo que é professor está dentro desse conjunto. Tá? Como ele falou que todo professor gosta de ler, então todo mundo que é professor gosta de ler. Então, esse outro conjunto aqui é de quem gosta de ler. Observe que professor está dentro das pessoas, do conjunto das pessoas que gostam de ler. Aí ele falou, todo aventureiro não gosta de ler, ou seja, não existe aventureiro que gosta de ler. Então, se você é aventureiro, você vai estar aqui, aventureiro. Você vai estar num conjunto à parte. Você não tem intersecção com quem gosta de ler, porque se você é aventureiro, você não gosta de ler. Beleza.
Então, com base nisso, vamos analisar as alternativas. Algum aventureiro é professor? Existe possibilidade de algum aventureiro ser professor? Não. Observe que os conjuntos não têm nada em comum, são separados. Então, a letra A está fora. Nenhum professor é aventureiro? Nenhum professor é aventureiro? Faz sentido essa frase, gente? Nenhum professor é aventureiro? Por acaso, quem é professor pode ser aventureiro? Não, porque ou você vai escolher, ou você vai ser professor, ou você vai ser aventureiro, porque eles não têm região comum. Então, nesse caso, a resposta é a letra B. Vamos analisar as outras. Alguém que gosta de ler é aventureiro? Também não, porque aventureiro não gosta de ler, então não pode ser essa. Ninguém que gosta de ler é professor? Ninguém que gosta de ler é professor? Não tem como, porque para ser professor tem que gostar de ler. Então não tem como, a condição colocada é essa, todo professor gosta de ler. Então, se ninguém que é professor gosta de ler, ninguém que gosta de ler vai ser professor? Não, não vai, também está fora. Então, resposta letra B. Beleza. Viram que com a construção do diagrama fica bem tranquilo para nós resolvermos? Olha só outra. Mesmo concurso ali, só que para cargos diferentes. Todos os brasileiros são honestos? Todos os brasileiros são honestos? Todas as pessoas honestas dormem bem? Então, se Luiz não dorme bem, é correto afirmar que Luiz. Aí as alternativas. Bom, vamos lá. Todos os brasileiros são honestos. Vou fazer aqui, ó. Brasileiro. Todo mundo que é brasileiro está dentro desse conjunto. Como todos os brasileiros são honestos, então eu vou colocar brasileiro dentro de honestos. Ok? Beleza. Aí ele falou que todas as pessoas honestas dormem bem. Então, todo mundo que for honesto dorme bem. Então, eu vou colocar honesto dentro de dorme bem. Tá aqui, ó. Dorme bem. Beleza? Então, brasileiro dentro de honesto, honesto dentro de dorme bem. Aí ele falou o seguinte: Luiz não dorme bem. Se Luiz não dorme bem, então ele não está dentro do conjunto de quem dorme bem. O Luiz vai estar aqui, ó. Não dorme bem. Não dorme bem. Ele vai estar fora. Porque se ele dormisse bem, ele estaria dentro desse conjunto, mas ele está fora. Bom, então se ele está fora, eu posso dizer que ele, vamos começar pela letra D, que ele é brasileiro? Não, porque brasileiro é honesto e honesto dorme bem. Então ele não é brasileiro, ele não dorme bem. Posso dizer que ele é brasileiro, mas não é honesto? Não, já vimos que ele não é brasileiro, então está fora. Ele não é brasileiro, tá, até aí está tudo bem, ele não é brasileiro. Mas é honesto? Não, porque todo honesto dorme bem e ele não dorme bem, então ele não é honesto. Então, a única alternativa é a letra A. Ele não é brasileiro e não é honesto. Por isso, ele não dorme bem. Tranquilo? Beleza. Então, tá aí, resolvido. Pessoal, a última parte da nossa aula é a negação dos quantificadores. E aí, para negar os quantificadores, temos que estar atento ao seguinte. Temos que negar o todo, temos que negar o algum e temos que negar também o nenhum. Para cada um deles, é um conjunto de regras que eu tenho que trabalhar, ok? Então, vamos começar aqui com o todo. Como que eu nego o todo? Tem 3 formas de negarmos o todo. Trocando o todo por pelo menos um, seguido da palavra não. Podemos trocar o todo pela palavra existe um, seguido da palavra não. Podemos trocar o todo pela palavra algum, seguido da palavra não. Então, essas são as 3 formas de nós negarmos a palavra todo. Então, se eu digo todo S é P e quero negar, eu posso dizer pelo menos um S não é P. Existe um S que não é P. Algum S não é P.
Tranquilo? Para negar o algum, eu posso substituir pela palavra nenhum ou pelo todo. Algum S é P? Nenhum S é P, todo S é P. Estou negando o algum. Para negar o nenhum, nós também temos 3 formas de negar o nenhum, que é pelo menos um seguido da pelo menos um, por existe um ou por algum. Então, nenhum S é P, pelo menos um S é P. Nenhum S é P, existe um S que é P. Nenhum S é P, algum S é P. Tranquilo? 3 formas também. Então, o pessoal usa muito essas dicas, né? Lembra do PEA, pelo menos um, existe um e há algum. As iniciais, P, pelo menos um, E, existe um e há algum. Tranquilo? O PEA, ele vale tanto para o todo quanto para o nenhum, tá? Só lembrando que quando for o todo, tem que ser seguido da palavra não. E do nenhum não há necessidade. Aliás, não tem. Só o algum que é nenhum ou todo. Beleza? Bom, vamos lá. O que nós temos aqui nos exercícios? Temos o seguinte, nível superior administrador. Considere a seguinte afirmação. Todo colecionador é excêntrico. Todo. A negação lógica dessa proposição equivale a... Lembram? Negação do todo é o PA. Ou a banca vai trabalhar com pelo menos um, seguido da palavra não, ou vai trabalhar com a palavra existe, seguido da palavra não, existe algum, ou simplesmente algum seguido da palavra não. PEA, tá? Então, vamos lá. Com base nessa definição, a negação de todo colecionador é excêntrico é pelo menos um colecionador não é excêntrico. Olha aqui, pelo menos um não é excêntrico. Pelo menos um seguido da palavra não. Então, está aqui, pelo menos um colecionador não é excêntrico. Resposta, letra A. Por que não pode ser a B? Porque ele fala nenhum. Galera, pausa. Para o que você está fazendo agora. Stop. Preste atenção aqui. É muito comum as pessoas não instruídas acharem que a negação do todo é nenhum. O nenhum não é negação do todo. Fiquem alertas com relação a isso. Eu não posso negar o nenhum, o todo com nenhum. Que é muito o senso comum nos diz, todo S é P. Qual é a negação? Nenhum S é P. Está errado. Não é o nenhum. A negação do todo é pelo menos um, existe algum ou simplesmente algum. Tá? Beleza? Então, nenhum já tiro fora, nenhum já tiro fora, tá? Aí aqui tem pelo menos um, só que ele inverteu. Ele falou que o colecionador que é excêntrico, não o excêntrico que é colecionador. E ele inverteu a ordem, então por isso não pode ser a letra D. Resposta, letra A. Beleza? E aí, mais um aqui. Observem, também mesma banca, só que para cargos diferentes. Mesmo ano 2018. Considere a seguinte afirmação. Todos os brasileiros amam futebol. Beleza, essa é a afirmativa. Qual é o quantificador? Todo. Como que eu nego todo, professor? PEA. Repetindo, pelo menos um, existe algum ou simplesmente algum. Seguido sempre da palavra não. Beleza? Bom, então a negação dessa sentença é: todos os brasileiros não amam? Não. Por que não é todos os brasileiros não amam? Porque eu não posso negar o todo com o todo. O todo é negado pelo menos um, pelo existe um ou pelo algum. Então, tá fora. Letra B, nenhum brasileiro ama futebol. Já dissemos, nenhum não é negação do todo, então tá fora. Tá? Aí eu tenho duas situações aqui. Na letra C existe algum e na letra D não existe.
tá? A negação do todo é existe e não existe, tá? Então eu não posso ter essa alternativa aqui. Então só me restou a letra C. Olha só como bate direitinho, ó. Existe algum brasileiro, todos os brasileiros, existe algum brasileiro, seguido da palavra não, que não ama futebol. Tranquilo? Então agora, ao invés do pelo menos, ele usou como negação a outra palavra existe algum. Existe algum brasileiro que não ama futebol. Resposta letra C. E aí tá resolvido. Belezinha, galera? Tranquilo? Não esqueça do PEA, tá? PEA é a negação do todo. Tranquilo? E assim a gente chega ao fim da nossa aula. Galera, quero dizer para vocês que fizemos aí uma revisão bem tranquila, bem cuidadosa dos principais assuntos da parte de raciocínio lógico. Então, nós trabalhamos as proposições simples, composta, os conectivos, o valor lógico da proposição. Nós trabalhamos a parte dos quantificadores, que eu chamo de silogismo categórico, que é o termo técnico, né? E a negação desses quantificadores. Isso são questões muito cobradas pela banca Selecom e tem aparecido com muita frequência nos processos seletivos que essa banca tem feito. Então tá aí a revisãozinha, assista várias vezes essa aula, treinem bem esses quantificadores, treinem bem o conceito da proposição composta, principalmente como que se nega, dependendo do conectivo. E tamo junto, galera. Vamos arrebentar nesse processo seletivo. Fique com Deus, um beijo forte, um abraço. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um forte abraço no seu coração. Até a próxima. Tchau.